Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Clube do Livro. Esse podcast tem como foco falar de livros, de assuntos variados. Eu também sou autor, eu também publico livros e eu gostaria de aproveitar essa pequena pausa. Em breve nós vamos retornar ao episódio para falar brevemente do meu lançamento mais recente. O meu livro mais recente se chama Albert Einstein, O Paradoxo de Einstein. O Paradoxo de Einstein é um livro que nasce de citações falsas que geralmente circulam nas redes sociais. Mais especificamente, o livro nasceu de uma citação falsa sobre o ateísmo, no qual Albert Einstein chamaria os ateus de fanáticos, né? Então eu decidi fazer uma verificação. Será que Einstein realmente chamou os ateus de fanáticos? No processo de escrita, eu acabei encontrando muita coisa interessante. Eu cheguei à conclusão de que valeria a pena lançar um livro. Então eu lancei o livro para poder explicar todo o contexto. Eu, na verdade, a resposta mais simples é que Einstein não era religioso, não era crente, e Einstein também não era ateu. Mas eu acredito nisso, e o livro ele tem como objetivo documentar isso, que a resposta por trás é muito mais interessante do que simplesmente uma resposta binária. Porque a mente, uma das mentes mais racionais de todos os tempos, mas pelo menos a gente pode dizer que foi o maior cientista do seu tempo, do século XX, porque o criador da teoria da relatividade, o símbolo máximo da racionalidade, o símbolo máximo da ciência, o garoto propaganda da ciência, se recusava veementemente, não aceitava o rótulo de ateu. E da mesma forma, porque ele também não aceitava o rótulo de crente. Se Einstein acreditava em Deus, o Deus de Spinoza, por que então ele não era crente? O livro, ele busca responder essa pergunta, mas ele faz de forma contextual, né? A gente faz uma viagem pelo contexto que Albert Einstein viveu. A gente entende, através de Bertrand Russell, que é um contraponto de Einstein, por que algumas figuras intelectuais, como Bertrand Russell, decidiram assumir o ateísmo publicamente do seu tempo. E por que Einstein foi muito receoso? Será que o receio de Einstein era meramente político? Era meramente medo de perseguição por parte dos religiosos? Ou se Einstein realmente tinha alguma coisa por trás que o levava a rejeitar o ateísmo e aceitar o Deus de Spinoza? Então, fica o convite. O livro está disponível na Amazon. Em breve, vocês terão os formatos impressos. O audiolivro já está disponível, para quem quiser ouvir o audiolivro. Eu estou fazendo pequenos ajustes no audiolivro, mas vocês já podem ter acesso ao audiolivro. Então, vamos retornar ao episódio. Espero que tenham gostado da dedicação e espero também que o episódio que vocês estão assistindo seja bastante interessante. Então, bom aprendizado e bons estudos. Certo, vamos desempacotar isso hoje. Quero propor um exercício mental para quem está ouvindo a gente agora. Manda ver. Imaginem a seguinte situação, bem frustrante. Alguém passa meses, talvez anos da vida, gastando madrugadas, perdendo fim de semana, pesquisando, escrevendo, revisando e, finalmente lança um livro. Nossa, o trabalho que isso dá não tá escrito. Pois é. Aí a obra entra no ar em uma dessas grandes plataformas online e, juro, numa fração de minutos, recebe uma avaliação brutal de 1 estrela. Minutos. Minutos. E o detalhe mais intrigante disso tudo é que o tempo que passou entre o clique de lançamento e a avaliação era, fisicamente insuficiente para qualquer ser humano na Terra ter lido sequer a introdução da obra. Caramba, é surreal. É basicamente a mesma coisa que ir ao cinema e, começar a vaiar a tela, fervendo de raiva, antes mesmo de as luzes se apagarem para o trailer. E tudo isso pura e simplesmente por discordar de uma suposta visão política do diretor. Essa imagem da vaia no escuro é, na verdade, o ponto de partida ideal para esse nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza. Porque a nossa missão aqui é investigar uma interseção que é extremamente complexa e muitas vezes bem volátil, sabe? O ponto exato onde a ciência rigorosa, a ética humana, a religião institucional e o ativismo político acabam se encontrando e, na maioria das vezes, colidindo feio. É um campo minado. Exato. E o nosso roteiro mental de hoje vai ser guiado pela curadoria de textos e pelas reflexões do pesquisador e doutor Jorge Guerra Pires.
A gente vai colocar uma lupa analítica especialmente sobre um artigo dele chamado Do Ópio do Povo, a Crítica Moral. Bem claro sobre a natureza desse material, né? Sim, por favor. É super necessário. Porque os textos que a gente vai analisar hoje tocam em temas estruturais e politicamente muito inflamáveis. O material original tece críticas diretas ao bolsonarismo, aborda os movimentos de extrema-direita, analisa a esquerda brasileira e debate uma série de ideologias que cruzam, todo o espectro político. E cabe a mim reforçar aqui com total clareza para quem está acompanhando a gente que essas visões, opiniões e críticas políticas que nós vamos trazer para a mesa pertencem única e exclusivamente ao autor dos textos. Exatamente. Nós somos apenas os mensageiros aqui. O nosso papel não é tomar partido. Nosso trabalho é estritamente analítico e descritivo. Nós estamos aqui para mapear a estrutura do raciocínio que ele apresentou, de forma completamente imparcial. Não estamos endossando qualquer espectro ideológico, seja ele de esquerda, direita ou centro. Perfeito. A ideia é compreender o argumento, né? E não atuar como juízes da política nacional. É bem por aí. Bom, aviso dado e muito bem dado. Então, voltando para o nosso foco, o epicentro dessa nossa discussão é o lançamento daquele livro que motivou a avaliação instantânea e bizarra que eu mencionei no início. O estopim de tudo. Isso. A obra se chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. E ele é o segundo volume da série Mente Ateísta. A versão digital já está disponível nas lojas da Amazon. E o legal é que livros da Amazon podem ser lidos em qualquer lugar hoje em dia. Não precisa nem ter um Kindle mais. É só baixar o aplicativo no celular. Facilita muito o acesso, né? Muito. E os formatos impressos já estão a caminho. Mas a grande dica aqui é sobre os audiolivros, que já podem ser encontrados no Google Play e no Google Books. E, fazendo um parênteses bem rápido sobre consumo de informação, o formato em áudio muda completamente as regras do jogo. Pelo menos para mim mudou. Muda a nossa relação com o tempo, principalmente, sabe? Nossa, exato. Transformar aquele tempo de lavar a louça, preparar o jantar ou fazer uma caminhada em um momento de absorção de filosofia densa é um divisor de águas. Para mim, antes da IA, o áudio já foi uma revolução produtiva. Passei a ler vários livros por mês. E o Google Play ainda permite baixar o arquivo, né? Sim, isso é fantástico. Você baixa para ouvir offline, o que é ideal para aquelas caminhadas onde o sinal de internet simplesmente some. Mas a grande questão que fica pairando depois dessa história toda da avaliação é quem é a mente por trás dessa obra. Quem é o Jorge Guerra Pires e por que a visão dele incomodou tão rápido? Então, a trajetória dele ajuda muito a explicar a lente pela qual ele enxerga o mundo. Nós estamos falando de um pesquisador independente que tem um PhD em bioinformática. Peraí, bioinformática? Ele construiu uma carreira acadêmica super pesada, com passagens pela Universidade de L'Aquila, na Itália, a Universidade Técnica de Gdansk, na Polônia, além de instituições gigantes no Brasil, tipo o FIOP, USP, UFBA e a Fiocruz. Gente, mas vamos dar um passo para trás. Bioinformática. Para quem não é desse meio acadêmico, isso soa como roteiro de ficção científica. O que exatamente um pesquisador dessa área faz no dia a dia? Eu mesma fiquei super curiosa. É fascinante. Em termos práticos, é a fusão da biologia com o poder computacional bruto. Um bioinformata cria algoritmos e modelos matemáticos para analisar montanhas gigantescas de dados biológicos, tipo sequenciamento de DNA, por exemplo. Entendi. E ele procura por padrões ocultos, mutações ou correlações ali que o olho humano jamais, em hipótese alguma, conseguiria processar sozinho. É algo que exige uma lógica fria, sabe? Muito rigorosa e estruturada. Então ele é alguém que foi treinado para olhar para um caos de informações aparentemente desconexas e extrair uma regra dali, um padrão. Exatamente. E a transição da carreira dele é justamente pegar esse cérebro treinado em matemática e programação e direcionar para a literatura, né? Para a filosofia e para a crítica social, criando séries como A Ciência para Não Cientistas. Esse é o ponto-chave de toda a discussão. Ele aplica esse mesmo rigor de um modelo computacional para analisar o comportamento humano, a política e as estruturas de crença. E isso nos leva de volta àquela avaliação de uma estrela lá na Amazon. A famosa vaia no escuro. Pois é.
O revisor, quando foi confrontado depois, acabou admitindo que não tinha lido a nova obra de jeito nenhum. O ataque foi puramente uma retaliação a um livro anterior do autor chamado A Revolução Ateísta. Nossa! A acusação do leitor era de que a obra estaria transformando o ateísmo num mero braço político da esquerda. Mas sabe qual é a maior ironia de tudo isso? Qual? A avaliação dizia algo como, aspas, considerando o primeiro livro deste autor, ignorando totalmente que o verdadeiro primeiro livro dele, na verdade, foi sobre modelagem matemática aplicada à biologia. É tipo, o cara nem pesquisou direito o histórico do autor antes de atacar. Mas, tirando essa desonestidade intelectual de avaliar o que não se leu, que é péssimo, eu fico pensando na acusação em si, sabe? Certo. Até que ponto não existe um fundo de verdade sociológica nessa ligação entre a ausência de crença e o posicionamento político mais à esquerda? Porque a gente escuta muito isso. O que é fascinante aqui é que há, de fato, um núcleo de debate sociológico muito real por trás dessa confusão toda. Os dados acabam sustentando uma parte dessa intuição popular. Sério, os números mostram isso. Mostram, o autor cita pesquisas de instituições muito sérias, como o Pew Research Center, que demonstram que indivíduos sem filiação religiosa, de uma forma geral e estatística, tendem sim a abraçar posições mais liberais e progressistas em questões sociais, e demonstram uma rejeição maior a plataformas políticas que são fortemente ancoradas no conservadorismo religioso. Mas é exatamente aí que a estatística costuma ser, digamos, torturada até confessar o que as pessoas querem ouvir, né? Com certeza. Uma coisa é você dizer que existe uma tendência demográfica ampla, outra bem diferente é carimbar a testa de todo mundo com a mesma ideologia política. O abismo metodológico está justamente aí, em confundir correlação com causalidade. Dizer que duas coisas costumam acontecer juntas não significa, em hipótese alguma, que uma causa a outra diretamente. Existem variáveis mediadoras gigantescas operando nas sombras desses dados. Coisas como o nível de escolaridade formal, o grau de urbanização de onde a pessoa mora, o acesso à internet e o contexto histórico daquele local específico. Reduzir a complexidade de não acreditar em divindades a um pacote fichado que vota automaticamente num candidato X ou Y é tipo ignorar completamente como a sociologia funciona. O que acaba jogando uma luz sobre uma divisão interna que os textos dele exploram muito bem. Fala-se muito ali de um ateísmo que a gente poderia chamar de diplomático. Sim, o ateísmo de salão. Isso. É aquela abordagem mais suave, super filosófica que a gente vê em figuras como o Leandro Carnal, o Sérgio Cortella ou Matheus Benites. É uma conversa polida, amigável e, do outro lado do espectro, existe o ativismo que é defendido na obra que estamos analisando, que é muito mais vocal, combativo e, de certa forma, agressivo. Uma linha de frente. Exato. Mas eu vou bancar a advogada do diabo aqui um pouquinho. Vai em frente. Será que essa abordagem combativa que usa de ironia, de confronto direto, não acaba apenas erguendo muros? Tipo, a gente não corre o risco de criar uma câmara de eco gigante, onde apenas quem já concorda escuta enquanto afastamos qualquer um que estivesse minimamente disposto a dialogar? É uma ótima pergunta, e esse é o paradoxo clássico do ativismo, né? A resposta que emerge dos textos do Pires baseia-se na urgência da realidade prática. Como assim? A premissa dele é que quando você vive sobre regras que são ditadas e impostas pelo fundamentalismo religioso, influenciando desde cartilhas nas escolas até direitos reprodutivos e financiamento para a ciência de base, a inércia polida se torna, no fim das contas, uma forma de cumplicidade. Ah, entendi. É como se a polidez protegesse o opressor. Isso. O argumento dele sustenta que a diplomacia é maravilhosa para simpósios e mesas redondas, mas historicamente ela é ineficaz para desmantelar dogmas que têm força e poder de lei na vida real. Nossa, e a história do Paulo Freire, que ele traz nos textos, ilustra esse teto de vidro perfeitamente, né? Eu fiquei muito intrigada com essa parte, porque o Freire é mundialmente reconhecido pela pedagogia do oprimido. Ele dissecou como poucos como a educação pode libertar ou aprisionar. Sim, a análise dele é genial. Ele identificou de forma muito clara o fatalismo, que é aquela ideia tóxica de que o sofrimento na Terra é um destino imutável, como a maior âncora que prende o oprimido. Mas a análise crítica do livro levanta um ponto bem sensível. O Freire, por estar ele próprio
profundamente imerso na sua fé católica, hesitou. Ele hesitou muito em apontar os canhões para a instituição que durante séculos foi justamente a principal administradora e validadora desse mesmo fatalismo na América Latina. Ele foi até o limite que a lente diplomática e religiosa dele permitiu ir. Exato. Ele criticava a opressão, mas não a raiz institucional que alimentava parte dela. E acho que é por isso que, quando a gente olha para trás, para as conquistas reais da laicidade do Estado pelo mundo, quem empurrou a linha de chegada não foram as pessoas moderadas que pediam com licença. Nunca são. Foram figuras como a Ernestine Rose ou a Madeleine Muriel Hare, sabe? Que basicamente agarraram a religião pelo colarinho, arrastaram para os tribunais e exigiram a separação legal a contragosto da maioria. Porque, no fim das contas, o silêncio educado não altera a constituição de país nenhum. Com certeza. E entender essa necessidade de rompimento estrutural mais incisivo é, na verdade, a ponte perfeita para a gente dissecar o artigo principal de hoje, que é o Do ópio do povo à crítica moral. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Muito. O texto parte de uma citação que é frequentemente atribuída ao Albert Einstein. Ele propõe uma imagem que é poética, mas ao mesmo tempo muito dura. A de que ateus fanáticos seriam como escravos que ainda sentem o peso imaginário das correntes que acabaram de ser quebradas. Nossa, uma imagem forte. Demais. A ideia é que, no ressentimento deles contra a religião que eles viam como o tal do ópio das massas, esses indivíduos ficariam tão ensurdecidos pela raiva que não conseguiriam ouvir a harmonia cósmica, a beleza do universo. E olha, independentemente do Einstein ter dito exatamente essas palavras com essa intenção ou não, o que me chama a atenção aí é o uso daquela famosa expressão ópio do povo. Que o Marx popularizou. Sim, porque eu sempre escutei isso sendo usado como uma espécie de xingamento de boteco, sabe? É aquela frase de efeito que alguém usa num debate de internet para chamar o vizinho que vai na missa de alienado ou de ignorante. O que é uma pena, porque esvazia o sentido original. Exatamente. Essa leitura de senso comum me parece uma simplificação brutal do que o Karl Marx realmente quis dizer com isso na época. É uma deturpação histórica profunda. Para a gente entender o peso real do conceito, a gente precisa voltar no tempo. Imagina a atmosfera sufocante, cinzenta, de Londres durante o auge da Revolução Industrial. Muito carvão, muita fuligem. Isso. O Marx não estava ali escrevendo um tweet irônico no conforto de um café. Ele estava observando pessoas tendo jornadas de trabalho desumanas, tipo de 16 horas. Ele via crianças pequenas trabalhando dentro de minas de carvão escuro e uma miséria generalizada nas ruas. Naquela época específica, o ópio ou a morfina era tipo o único analgésico real disponível no mundo para tratar dores físicas que eram literalmente insuportáveis. Era o cuidado paliativo definitivo daquela sociedade. Perfeito, era um paliativo. Então, quando o Marx afirma que a religião é o ópio do povo, a analogia que ele está fazendo é médica, é clínica. A religião funcionava ali como um alívio químico para as dores do mundo material que eram pesadas demais. Para aguentar a vida. Só que o problema e a grande tragédia que ele aponta é que, ao transferir a esperança de justiça e de felicidade exclusivamente para uma vida após a morte, esse analgésico retirava a energia vital que o proletariado precisava para se revoltar e mudar as condições materiais do presente. A morfina tornava a doença daquela sociedade tolerável, mas, ao mesmo tempo, impedia a cura. É uma dinâmica assustadora de preservação do status quo. E se a gente traz essa lógica para análise contemporânea da ética institucional, como o livro faz, a coisa ganha uns contornos ainda mais sombrios. Porque o material explora conceitos do filósofo Sam Harris e do Bertrand Russell, focando muito na ideia de uma moralidade, entre aspas, invertida. Sim, a inversão moral. E quando eu penso nessa inversão que o autor cita, a primeira coisa que me vem à mente é a lógica meio corporativa e fria de como essas grandes instituições lidam com escândalos internos. A análise que o Sam Harris faz aponta diretamente, sem rodeios, para esse descompasso absurdo. Ele observa como, ao longo de décadas e mais décadas, a estrutura da igreja demonstrou uma disposição logística e financeira gigantesca para acobertar abusadores.
Tipo, transferir padres com denúncias de pedofilia de uma paróquia para outra, mudando de país, criando um labirinto, e esse esforço enorme era puramente para proteger a reputação do clero. O que é chocante. E em contraste gritante com isso, essa mesma máquina burocrática operava com uma velocidade e uma severidade implacáveis, quase instantâneas, para excomungar sumariamente mulheres que ousassem buscar ordenação ou para silenciar e expulsar teólogos que levantassem uma vírgula contra os dogmas oficiais. O que demonstra de forma cristalina que o verdadeiro norte moral da instituição não é, e talvez nunca tenha sido, a proteção do vulnerável ou da vítima, mas sim a perpetuação da sua própria autoridade intocável, né? A ética acaba servindo à burocracia e não o contrário. Exato. E o Bertrand Russell amplia essa mesma crítica, mas olhando mais pelo retrovisor da história. Ele analisou um padrão muito claro. Quem a Igreja decidia santificar e elevar ao status máximo de herói moral ao longo dos séculos. E, repetidamente, essa coroa de santidade era entregue para figuras militares. Eram heróis de cruzadas que, na prática, lideraram massacres sangrentos em nome da fé. Uma canonização da violência, basicamente. Isso mesmo. E enquanto isso acontecia, os verdadeiros motores do progresso humano, aqueles reformadores sociais, os médicos, os juristas, que lutaram a vida inteira para abolir a tortura, reduzir a mortalidade infantil de forma científica ou humanizar o trabalho, esses caras eram frequentemente ignorados pelas instituições, quando não eram amarrados em um poste e queimados na fogueira como hereges por questionarem as regras, a moralidade clerical. Segundo Russell, sempre foi um instrumento muito bem afiado de fortalecimento da própria hegemonia. E olha, isso esbarra de frente em uma das narrativas de relações públicas mais bem-sucedidas do século XX. A ideia da Igreja dos Pobres. É um conceito que a gente escuta tanto, tão repetido em sermões e discursos, que parece existir intacto desde a época do Império Romano. Parece que nasceu com eles. Pois é, mas a leitura atenta da história que o texto propõe mostra que essa dedicação estrutural da instituição à pobreza material é, na verdade, surpreendentemente recente. É muito recente. É um fenômeno que só começa a ganhar contornos institucionais mais robustos no século passado. Foi impulsionado por vertentes como a teologia da libertação, aqui na América Latina, que, aliás, ironicamente, foi duramente punida e desarticulada pelo próprio Vaticano durante os anos da Guerra Fria. O que diz muito, né? É fascinante notar, como fez o padre francês ateu, o Jean Mesrier, e isso ainda lá no século XVIII, que durante séculos e séculos, a miséria terrena foi amplamente tratada nas pregações como um mero desígnio divino. Tipo, aceite sua dor aqui porque o prêmio vem depois. O ópio, novamente. Exato, o ópio. A caridade sistêmica organizada e bonitinha nos modos que a gente conhece hoje surgiu em grande medida como um puro instinto de sobrevivência institucional, porque quando os pensadores seculares e os movimentos trabalhistas começaram a prometer dignidade real no tempo presente de forma prática, a instituição percebeu que o monopólio da esperança estava escorrendo pelos dedos. A caridade virou estrategicamente uma forma de contenção de danos para não perder o rebanho para o secularismo. A competição bateu na porta, né? E é importante a gente lembrar que a influência da Igreja como dona absoluta dos recursos, do dinheiro, da terra, não moldou apenas a política e a moralidade, mas também ditou a estética de todo o mundo ocidental. Como assim a estética? A arte. E aqui a gente entra numa discussão brilhante que foi levantada no material a partir de um debate gravado no YouTube. Um ouvinte chamado Mike mandou uma provocação excelente para a bancada. Ele perguntou basicamente o seguinte: bom, se o pensamento secular e ateísta é tão rico e profundo, onde estão as grandes obras de arte, os mega-morais renascentistas, as estátuas gigantescas com temática abertamente ateísta? É uma ótima pergunta. E confesso que essa ausência visual secular nas galerias antigas parece, num primeiro momento, um nocaute a favor da religião. Você olha para o Louvre ou para o Vaticano e pensa: uau, a fé constrói belezas incomparáveis. Mas basta a gente analisar a logística básica, a parte financeira da criação artística,
para entender o porquê disso. Explica melhor essa logística. É basicamente como você dirigir por uma rodovia interminável e reparar que 100% dos outdoors gigantes espalhados pelo caminho anunciam exatamente a mesma marca de cerveja. Seria uma ingenuidade tremenda olhar para aquilo e perguntar, nossa, por que os fabricantes de suco não têm criatividade para anunciar nessa rodovia também? A resposta é bruta, gente. A marca de cerveja é dona da estrada inteira. Ela é dona do asfalto, ela é dona da gráfica, dona do terreno, e ela decide quem tem o direito de pregar um papel ali e quem não tem. É uma analogia perfeita. A história da arte europeia clássica, antes de ser sobre beleza, é a história da economia do poder. Totalmente. Por quase 2 milênios, a Igreja Católica não era apenas um guia espiritual. Ela era o Estado, era o Banco Central, o Judiciário e, crucialmente, a única financiadora que era viável em grande escala para os artistas. Eles tinham os cheques? Sim, naquela época, os materiais não eram fáceis de achar. Tintas específicas como o azul ultramarino clássico, que era feito a partir de uma pedra chamada lápis lazuli vinda do Afeganistão, custavam mais do que o ouro puro por grama. Então, gênios como Michelangelo, Rafael, Da Vinci, eles precisavam de recursos massivos para simplesmente sobreviver e conseguir produzir as suas obras. Eles tinham que pagar as contas, né? Exato. Eles não passavam anos pendurados em andaimes, pintando anjos no teto da Capela Sistina apenas por um fervor espiritual incontrolável. Eles pintavam porque o Vaticano era o único mecenas, o único cliente com capital suficiente para comissionar aquela escala absurda de trabalho. O que levanta uma hipótese que eu acho espetacular de se imaginar. Pensem apenas por um segundo como seriam os museus do mundo hoje se essas mentes brilhantes do Renascimento tivessem sido financiadas sem restrições, com os tesouros das nações para pintar livremente. Tipo, não para pintar dogmas invisíveis, mas para retratar a magnitude real do cosmos, a complexidade insana da anatomia humana de forma completamente livre, ou a jornada da evolução das espécies em murais épicos. Teríamos capelas inteiras deslumbrantes dedicadas à astronomia e à biologia. Seria um mundo visualmente muito diferente. E a consequência sombria dessa nossa reflexão sobre quem assinava os cheques do financiamento artístico atinge inclusive o nosso próprio quintal histórico aqui no Brasil. Onde, especificamente? A beleza avassaladora que a gente admira hoje na arte sacra clássica tem quase sempre um alicerce que é brutal. Basta você olhar para o interior do Brasil, para o esplendor absoluto do barroco mineiro nas igrejas antigas de Ouro Preto, por exemplo. Elas são cobertas de folhas de ouro da base ao teto, têm altares que cegam os olhos de tão brilhantes. É uma riqueza que choca o turista. Choca. Só que aquela estética toda de tirar o fôlego foi de forma paradoxal e trágica financiada pelo sangue da escravidão profunda, pela extração desenfreada da terra e por um sistema colonial de cobrança de impostos que simplesmente esmagava a população local. A arte sublime e angelical que deveria elevar o espírito frequentemente foi o subproduto direto de um sofrimento humano indescritível e ignorado pelas autoridades morais da época. Nossa, é muito pesado quando você muda a lente de observação, né? E eu acho que, sintetizando todo esse percurso intenso que a gente fez hoje, as reflexões que são propostas pelo Jorge Guerra Pires funcionam como um espelho que quase ninguém gosta muito de encarar de perto. É desconfortável. Muito. Os textos dele forçam a gente a um questionamento incômodo sobre os nossos próprios métodos de validação das coisas. Eles mostram como é assustadoramente fácil a gente cair na armadilha do viés de confirmação, como aquele leitor que a gente mencionou lá no começo, que avalia negativamente e ataca um livro sem sequer abri-lo, apenas para proteger as paredes da sua própria bolha ideológica. Isso resume bem o perigo. E mais do que apontar dedos, a análise do autor revela as engrenagens invisíveis do mundo em que a gente vive hoje. Mostra como o peso acumulado dessas instituições milenares continua operando nos bastidores invisíveis para ditar a nossa moralidade contemporânea, para influenciar a nossa estrutura jurídica e para moldar o que a gente considera belo, ético ou aceitável na sociedade.
A percepção que muita gente tem de que as nossas escolhas modernas são totalmente neutras, puramente lógicas e desapegadas do passado é, na maioria das vezes, uma ilusão perigosa que é sustentada justamente pela falta de contexto histórico. O que nos empurra para um questionamento que eu acho que é inevitável. Quando a gente analisa a longa história humana sob essa lupa desapaixonada, a gente percebe que o conceito do que é certo e do que é errado quase sempre esteve atrelado aos interesses de quem segurava a pena para escrever as leis e de quem controlava o cofre, né? Exato. E à medida que a nossa sociedade acelera cada vez mais em direção a um possível mundo pós-religioso, um mundo onde aquele medo da punição eterna do inferno já não é mais o principal motor do comportamento cívico das pessoas, como será que os valores mais fundamentais de empatia, de solidariedade e de justiça social vão conseguir se reconfigurar? Terão esses princípios humanos força e densidade suficientes para se sustentar de forma totalmente independente, baseados apenas na racionalidade e na compaixão mútua, sem precisarem mais do aval de velhos dogmas ou de se esconderem na sombra daquelas instituições milenares? É uma reflexão que, sinceramente, muda completamente a forma como a gente olha para o amanhã. Einstein ainda busca ordem no infinito, um Deus sem rosto, cósmico bonito. Russell diz, não preciso desse chão, o sentido não cai do céu, nasce da ação. Um que é harmonia no tecido do real, outro aceita o trágico sem apelo final. Não é fé